Então vamos lá. Terceira mensagem da série Tulip sobre calvinismo, né? Os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos mais polêmicos da história da humanidade. Fazendo uma recapitulação rápida, né? Pra gente ver onde é que a gente está, pra não dizer que a gente caiu de paraquedas aqui. Na primeira semana falamos de depravação total, que é a doutrina que diz que o homem é totalmente depravado em todos os sentidos da sua vida. No sentido psicológico, no sentido material, físico, no sentido emocional, enfim. Todas as áreas da vida o ser humano é depravado. E ir contra isso é você ser desonesto consigo mesmo, porque você sabe o quanto você é depravado. O segundo ponto foi a eleição incondicional, né? Na semana passada que nós falamos de que Deus, sendo um homem depravado, você percebe que a tulipe ela traça uma linha, tá? Ela não é algo desordenado. Sendo um homem depravado, então, para existir salvação, do que Deus elegesse alguns, sabe? E esse eleger alguns não foi por mérito nosso, não foi por mérito de quem Deus elegeu, mas pela sua própria graça, pela sua própria misericórdia. Ele usou o seu próprio critério a fim de nos salvar. Algumas pessoas acreditam nisso parcialmente, sabe? E você tem que ter um perigo com isso, porque às vezes você tá conversando com a pessoa e fala, pô, a pessoa crê em eleição também. Às vezes a pessoa baixa no peito e diz que é calvinista também, mas a pessoa crê em eleição em um sentido meio equivocado, que ela crê que Deus olhou para você e viu beleza em você. E por ele ver alguma coisa boa em você foi que ele te salvou. Então ele usou o critério, né, de avaliação. Por exemplo, o Marcos fundou uma ONG que ajuda crianças. Então Deus olhou para essa, Deus sabia que o Marcos ia fazer isso, oh, vou salvar o Marcos. Sendo que na verdade é o contrário, né? É porque Deus te salvou que você faz coisas boas. Ou porque Deus permite que você faz coisas boas é que você faz coisas boas. E hoje, para quem está anotando, o tema é expiação limitada ou eficaz. Escolha o melhor termo para você: expiação limitada ou eficaz ou particular. Tem 3 definições aí para você escolher qual você quiser adotar na sua vida. Eu prefiro expiação limitada, porque eu prefiro esse termo, já para deixar bem claro que a morte de Jesus não foi para geral, tá? Foi para um limite de pessoas. E o texto base que a gente vai refletir hoje é Mateus, capítulo 1, versículo 20 ao 21. É um texto simples, eu poderia ter escolhido um outro melhor? Poderia, mas eu escolhi esse aqui porque eu quis, vai ser esse mesmo. Mateus 1, capítulo 20. Perdão, versículo 20 e o 21. Quem puder ler pra gente já pode ler. 20. Isso, Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. Mateus 1. Isso, Aqui, Mateus 1. Capítulo. versículo 20 Versículo 20. e 21. Pode? Pode ler. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual se chamar Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não lhe deu luz. E pôs-lhe o nome de Jesus. Pôs-lhe o nome de Jesus. Amém. Vamos orar, Pai. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo Senhor ter nos trago até aqui. E eu te peço, Deus, que o Senhor nessa tarde abençoa-nos para que possamos ouvir a tua palavra, para que possamos ouvir a tua mensagem. Afasta qualquer distração, Deus, qualquer impedimento, qualquer coisa que impeça a gente refletir somente na tua palavra, somente na tua graça. E que o Senhor possa falar conosco nessa tarde.
Que a palavra não volte vazia, não só no sentido de reflexão, mas no sentido de vida. Que a gente possa adotar isso, Deus. A gente possa amar isso. Que a gente passa a ter amor pela tua palavra, passa a ter desejo pela tua palavra, passa a ter viver somente para isso, Deus. É o que nós te pedimos nessa tarde para toda a vida. Amém. Gente, expiação limitada é algo que para muita gente é incompreensível. Eu vou logo definir o que é expiação limitada ou particular, né? É uma doutrina do calvinismo que diz que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas, que lhe foram dadas pelo Pai desde toda a eternidade. Eu tenho dificuldade com aquelas pessoas que dizem que são meia calvinistas. Não existe meio calvinista, cara. Ou você acredita nos 5 pontos, ou você não acredita em nenhum. É simples assim, sabe? É melhor você falar, não, eu tô em dúvida ainda em alguns pontos do calvinismo. É mais honesto. Quer dizer, não, eu sou 50% calvinista. Não existe 50% calvinista. Não dá. É uma incógnita, você não pode. É impossível, sabe? Ou você é calvinista do pé rachado, acredita nos 5 pontos veementemente, ou você não é. Você é arminiano disfarçado. Por que eu falo isso? Porque se você crê que o homem é depravado, que o homem não consegue se salvar, chega até a ser uma ironia, né? Se salvar, salvar-se. É, Cristo morreu pelos seus, é? Isso. Você também você já crê automaticamente que Deus precisou eleger algumas pessoas. Isso é, porque você já parte do pressuposto de que existe céu e inferno. A menos que você seja um agnóstico. Não existe céu nem inferno. Tá. Existe céu e inferno, então você crê que Deus elegeu. E terceiro, se você crê que Deus elegeu e o sacrifício de Jesus foi válido, então ele não morreu por todos. Porque nós conhecemos muita gente que não vai para o céu, nem sob tortura, que me diz a nossa amiga Beth News. Né? Tem gente aí, teve gente que já existiu nessa terra, que não foi para o céu nem se a vaca tossisse 3 vezes. Então nós sabemos que a salvação, ela não é um estoque, né? Uma Black Friday da vida. Ela é algo definitivo. O que acontece se você anular essa doutrina? Você está dizendo que Jesus não é Salvador. Isso é bastante pesado, cara. Isso é bastante pesado. Porque se de um lado eu acredito que Jesus salvou quando ele morreu, eu tenho que crer que não importa o que aconteça com o ser humaninho, ele está salvo. Porque Cristo salvou. Ao morrer na cruz, ele salva. Ao morrer na cruz, ele não possibilita uma porta de salvação. Ao morrer na cruz, ele não abre uma porta. Agora pronto, venha por essa porta. Se você passar por essa porta, você está salvo. Se você não passar por essa porta, você não está salvo. Não, ele salvou. Existe uma coisa muito mais bonita do que isso, que é quando ele estava morrendo naquela cruz, nos seus últimos fôlegos de vida, ele estava pensando em você. Porque imagina, cara, Jesus morrendo por pessoas que ele não sabia nem quem era, e que poderia ser qualquer um, sabe? Poderia ser qualquer um, poderia ser Hitler, poderia ser Lula, poderia ser Dilma, poderia ser Obama, poderia ser Fernandinho Beiramar, sabe? Poderia ser qualquer um. Tô morrendo aqui, minha morte é geral. Quem é do Guisa, sabe? Não. Mas cada gota de sangue derramada na cruz foi por você. Ele pensou em você naquela hora. Ele tinha na mente todas as pessoas pelas quais ele estava morrendo. Ele morreu por pessoas escolhidas, por pessoas determinadas. Eu estou morrendo pelo meu filho Marcos. Eu estou morrendo pelo meu filho Rafael. Eu estou morrendo pelo meu filho Jonathan. O meu sangue lava vocês. Quando Jesus morre, ele fala uma das frases mais lindas da vida, que nenhuma pessoa vai conseguir repetir essa frase como Jesus falou. Ele olha para o céu e diz: está consumado. Você acha que Jesus,
Se Jesus tivesse apenas possibilitado a salvação, ele ia falar estar consumado? Não. Ele ia falar está aberto. Está liberado. Quem chegar primeiro tá salvo. Gente, ele salvou. Jesus ao morrer na cruz, ele salvou. Isso é o primeiro ponto que eu quero que você já entenda para a gente desenrolar tudo o resto. Jesus ele não possibilitou salvação, ele salvou. E de outro lado nós temos o pessoal que não. Jesus ele morreu por todo mundo. É bonito isso, sabe? Não vou dizer que não é. Claro que é, lógico que é, óbvio que é. É bonito acreditar em um Deus que morre por todo mundo. É bonito acreditar, né, em um sacrifício que Semana Santa passa na Record, Telecine, tá lá no trabalho no dia na quarta-feira de cinza, meu Deus. Telecine, Globo Record, todo mundo passando a paixão de Cristo. Eu achei, caramba, esse é o dia todo, quase não teve espaço pro futebol, né? Eu falei, caramba, até o Sport TV tava transmitindo a paixão de Cristo. Falei, meu Deus, é bonito um acontecimento histórico desse, épico desse. Só que, cara, a gente está falando de algo muito maior do que um evento histórico. A gente está falando de futuro, está falando da tua vida. E a gente sabe que uma coisa que Deus não brinca é com vidas, sabe? Uma coisa que Deus não brinca é com vidas. Se Jesus apenas possibilitou uma porta de salvação, então Jesus não é Salvador. Você tem que admitir isso, você tem que abrir sua boca e dizer, Jesus não é Salvador. Jesus não salvou ninguém. Ele apenas possibilitou que as pessoas fossem salvas. E isso já abriria o leque de que eu é que me salvo, sabe? Então isso aí já anularia tudo, sabe? Eu tenho que anular um monte de coisa se eu tiver que falar isso. Então, Jesus não morreu por todos, e sim por muitos. Vamos tirar a prova? Isaías 53:11. Vamos abrir aí, Isaías 53:11. Isaías capítulo 53, versículo 11. Tá ruim de Bíblia, hein? Isaías 53. Cara. Versículo 11. E aí? Se acalma que é bem pequeno isso aqui. Retira-vos, sai de lá, não toqueis. Esse é o 11. É 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos. Ele não justificará a todos. Ele justificará a muitos. Sabe? Então isso aí é uma prova. Na verdade, isso é uma profecia, tá? Você vê como a morte de Jesus não é algo. Ah, vou morrer aqui. E aí, pai, eu morro por todo mundo ou por uma parte? Não. Desde a fundação do mundo já estava predestinado e Jesus apenas cumpriu aquilo, né? Então, o profeta Isaías já estava profetizando que ele, o servo justo, justificará muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus capítulo 20, versículo 28. Diz assim: como o filho do homem que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Outra vez a palavra muitos aqui, ó. Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Só esse texto aqui eu já poderia calar minha boca e ir para casa. Porque tá muito claro, mano. Tá muito claro. Para servir. Jesus veio para servir e não para ser rei. Veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Resgate, então, a gente precisou ser salvo, não é isso? Ninguém resgata quem tá de boa. A gente resgata pessoas que precisam ser salvas. Em resgate por muitos. Ainda em Mateus, tô aqui agora no capítulo 26. Verso 28 também, Marcos. Mateus 26, verso 28. Pois isto é o meu sangue, isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É derramado por muitos. Jesus ele poderia deixar claro que aqui... Agora é a primeira pessoa, tá? É o próprio Cristo falando. Este é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, ficou claro aqui. Já ficou claro aqui que Jesus não morreu por todos. Todos. Mas ele morreu por muitos. Tá. Uma coisa que eu esquecendo. Isso significa que a morte de Jesus, ela não vale para todos? Não. A morte de Jesus, ela vale para todos. Porém, ela só tem efeito nos eleitos. E por quê? Porque a morte de Jesus foi para salvar. Entendeu? Deixa eu tentar explicar melhor. No arminianismo, Jesus morre por todos, sem exceção, né? Porém, só os que forem até ele, né, de alguma forma, serão salvos, né? No calvinismo, Jesus morre pelos escolhidos, somente pelos escolhidos, porém, para todas as espécies, de todas as gentes, de todos os povos. Entendeu? Então, enquanto a porta é bastante aberta, bastante ampla, né? Mas não vai até o outro lado, ou seja, Jesus ele faz o trabalho incompleto, tá? Faz o trabalho de preguiçoso, né? Faz o serviço pela metade. Jesus ele morre, possibilita, mas não salva, sabe? É como se imagina uma ponte bem larga, bem ampla, só que no meio da ponte ela tá quebrada. Você não consegue ir até o outro lado. No calvinismo é diferente. A ponte é bem estreita, a ponte é bem, sabe, bem apertadinha, cabe poucas pessoas, mas ela vai até o outro lado. Sabe? Ela vai até o outro lado, você chega até o outro lado. Você não, né? Jesus te leva pelo colo, pelos braços. Então, para deixar bem claro, o sacrifício de Jesus, ele vale para todos, porém ele só tem efeito nos eleitos, porque a morte de Jesus não foi uma brincadeira. Foi um belo dia Jesus disse, vou morrer. Não. A morte de Jesus foi morte de cruz para salvação. Ele se fez maldito por nós. Então ele pagou um preço que nós deveríamos ter pago, que é o sacrifício de sangue. E ele pagou por nós para nos salvar. Ele não teria feito isso se não fosse para nos salvar. Então ele é Salvador. Você pode abrir a sua boca e declarar que Jesus é seu Salvador. Jesus te salvou das profundezas do inferno. Ele te salvou de ser tragado por Satanás. Amém? E de que forma essa doutrina glorifica a Deus, cara? De muitas formas. Já começar por essa, né? Que eu tô dando um exemplo desde o começo. Que coloca Cristo como Salvador, né? Segunda forma de que nós glorificamos a Deus é que nós observamos que Deus é perfeito, não existe falha em Deus, não existe margem de erro para Deus. Ele é perfeito, porque ele faz tudo conforme a sua vontade soberana, irretocável, sabe? Não existe nada que a gente possa olhar para Deus e dizer, olha,
mas isso aqui, hein? Tu fez isso aqui. Não, tudo em Deus é perfeito. Até a morte do seu filho. Até a morte de Cristo é perfeito, porque ele salva pessoas a morrer, sabe? A morte de Cristo ela não foi inútil. Toda vez que você diz que qualquer pessoa pode ser salva, no sentido de que Jesus morreu por todo mundo, você está dizendo que a morte de Jesus foi incompleta. Então que a morte de Jesus foi cega, sabe? Ele fechou o olho e o número que der é que vai ser. Não, cara. Jesus ele pensou nos seus filhos quando ele estava morrendo. Sabe? Imagina um pai que está, por exemplo, no trabalho e em casa não tem comida para seus filhos. E lá no trabalho ele tem a hora do lanche dele e tem comida para ele. E o pai come aquela comida, mas pensando no filho em casa que não tem o que comer. Foi praticamente o que Jesus fez, sabe? Ele sabia das lutas que a gente ia passar, ele sabia do que o Marcos ia passar, do que eu ia passar, do que o Rafael ia passar, do que todos nós iríamos passar. Só que ele sabia que muito pior seria se ele não tivesse nos salvado. Muito pior seria se ele não estivesse morrendo pela gente. Então ele pensou em cada filho seu. Ele pensou em cada eleito, sabe? Em cada servo eleito de Deus. Cara, isso é muito lindo. Quando você para pra pensar nisso, você quer ir pro céu já de urgente. Amém? E para ficar melhor, Deus escolheu pessoas e preza por elas. Vamos lá pro Salmo 105. Salmo 105, verso 43. Salmo 105, verso 43. Fez sair com alegria o seu povo e com cânticos de júbilo aos seus escolhidos. Olha só. Cânticos de júbilos. Então, cara, Deus ele não apenas escolhe as pessoas e deixa elas ao léu. Ele sente prazer em abençoar essas pessoas. Ele sente prazer em trazer alegria para essas pessoas. Ele recebe a oração dessas pessoas. O ouvido de Deus é atento às orações dos eleitos, sabe? O ouvido de Deus é bem sensível a ouvir a nossa oração, sabe? E aqui, cara, eu não tô dizendo que Deus ele não escuta a oração de quem não é eleito. Não, a gente sabe, na Bíblia tem afirmações de que ele escuta sim. Ele ouviu a oração de Esaú, ele ouviu a oração de muita gente que provavelmente não foi salvo. Mas é que Deus ele preza pelo seu povo, pelos escolhidos a um ponto de que ele olha para o seu filho que foi escolhido, que foi remido, que foi salvo e sente prazer em ouvir a voz dele. Sabe? É que nem um pai que sente prazer em ouvir o filho chamar por ele, sabe? Eu conheço alguns amigos meus que são pai, mano, que tem filhos pequenos ainda. E eu vejo quantos babão eles são, cara. Quanto eles são babão quando eles falam do filho. E quando o filho chamam eles, sabe? Eu lembro do meu tio, quando meu tio teve a Nicole. E meu Deus, meu tio era muito babão. Eu chamava pelo nome dele, chamava papai, ele já ficava. Então, Deus ele é mais sensível, sabe? Pelos eleitos. Porque ele sabe que foi por eles que ele morreu, o sacrifício foi por eles. Isaías 65, versículo 9. Mais uma vez Isaías aparecendo aqui. Isaías 65, versículo 9. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, quem recebe por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Ele preza, sabe? Ele preza pelos escolhidos. Deus, ele amou você a um ponto de que ele quer te ver bem, sabe? Jonathan, isso aí é o que os pentecostais vivem falando e tu critica. Não, eu não critico a forma de eles falarem que Deus abençoa as pessoas. O que eu critico é a barganha. Porque
para eles, não só para eles, mas para muita gente lá fora, eles pensam que se você fizer alguma coisa para Deus, é que Deus vai fazer alguma coisa para ti, sabe? Como um amigo nosso, né, costuma falar, né? É um depósito, né? Você deposita e depois você vai lá pegar de volta. Isso é que é o errado, sabe? Deus não é brinquedo, cara. Deus não é criança, não. Sabe? Mas Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então ele sabe, ele nos conhece cada molécula, cada átomo, cada fio de cabelo que existe em nós. Então é parte dele pra nós, não é de nós pra ele. Entende? E Romanos 8:33. Romanos capítulo 8, versículo 33. 3:3. Uhum. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Lindo, cara. Lindo. É Deus que nos justifica. Até para contra-argumentar contra o mundo perverso lá fora, a gente não precisa se esforçar. Deus já nos justificou. Sabe, Deus nos... Não é prepotência nem orgulho nosso ter certeza da salvação ao ponto de ficar tranquilo. Não é. Não é. Porque nós temos que ser convictos da nossa salvação ao ponto de, se está acontecendo o pior na nossa vida, o pior na nossa família, nós estamos firmes e conscientes de que Deus nos salvou. E existe uma galera que diz, o calvinismo ele impede que as pessoas evangelizem. Não, cara, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós sabemos que Jesus morreu e salvou pessoas. E essas pessoas que ele salvou não foi só nós três. Tem muita gente salva lá fora. Então a gente precisa resgatá-las. A gente precisa trazer para o rebanho de Cristo. Sabe as ovelhas perdidas? Sabe? As ovelhas foram soltas e agora estão perdidas por aí. A gente tem que trazer essas ovelhas para o nosso rebanho. É por ter eleitos no mundo, é por ter pessoas salvas no mundo que precisa de evangelização. Por quê? Elas são sensíveis à palavra de Deus. Elas são sensíveis àquilo que Deus fala. Porque se eu acredito que Jesus apenas possibilitou a salvação, eu nunca saio da minha casa para evangelizar. Nunca. Quem é que vai querer ouvir o evangelho? Quem é que vai querer vir para Deus? Ninguém. Ninguém. Eu vou ter que convencer a pessoa da minha fé, explicar para ela o que é minha fé, para que ela depois olhe e passe por um processo, depois que venha visitar a minha igreja. Não, cara. Por existir eleitos, por existir salvos, é que a gente precisa evangelizar. Para trazer eles de volta. Para trazer eles pro verdadeiro lado deles. Né? E uma coisa que quebra a cabeça de todo mundo é que Jesus ele morreu pelos pecados dos eleitos. E aí que tá. Jesus ele morreu pelos pecados somente dos eleitos. Sabe? Romanos capítulo 5. Ainda em Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Faço questão de ler. Só achem aí pra gente ler todo mundo. Romanos 5, versos 6 a 8. Deixa eu falar. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Viu o porquê de você precisar evangelizar? Olha o que Paulo fala. No devido tempo, quando ainda éramos fracos. Ou seja, existia um tempo que nós não conhecemos Deus. Existia um tempo que nós não conhecemos o Evangelho. Existia um tempo onde essas pessoas não conheciam Cristo. E aí, através da evangelização, através de alguém ter ido pregar, versículo 18, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus morreu por nós quando nós odiávamos Ele, sabe? C.S. Lewis é um exemplo claro disso, né? Era ateuzão,
né, o autor de Crônicas de Nárnia, era ateuzão e depois se converteu e se tornou um dos maiores escritores cristãos que o mundo já conheceu. Então, existe um tempo sem Cristo e existe um tempo pós-Cristo. Só que a gente precisa compreender que tudo é pela graça de Deus, né? Desde quando Ele nos perdoa pelo nosso pecado. Segundo, quando Ele nos traz para Ele. Quando Ele nos elege. Quando Ele nos predestina. Quando Ele nos santifica. Que é nos separa do mundo, sabe? Nos separa daquilo que nos suga, né? Aquilo que acaba com nossa santidade. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. O quê? Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Lá no finalzinho da Bíblia. Pressa. Deixa eu marcar um. Pode ler. Eu tô falando, isso é tão pequeno que dá. Porque cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem. Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. É 4,14 eu falei, né? 4. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Isso aqui já é um texto para graça irresistível, né? Que a gente vai ver semana que vem. Mas também serve para expiação limitada. Vamos lá. Vamos traçar, vamos desmiuçar esse versículo. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, ou seja, Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, a Trindade, né, o efeito da Trindade, Jesus, Pai, Espírito Santo, aqueles que nele dormiram, ou seja, aqueles que com ele morreram. Então, Jesus morre, morremos com ele. Né? Não uma morte literal, mas uma morte do pecado. Jesus morre na cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados, então a gente morre com ele. E ao terceiro dia ele ressuscita, nós revivemos com ele também. E agora nós vivemos para a glória dele. E Deus vai dar um jeito de trazer nós. Observa que, primeiro, toda obra salvífica é de Deus. Segundo, ele escolheu pessoas específicas porque ele pensou nelas para trazer elas de volta para o lugar que elas nunca deveriam ter saído. Então, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Não tem como a morte ser geral para todo mundo, porque nem todo mundo morre com Cristo. Tem gente que vive o resto da vida assim, dizer graças a Deus, que virou um modo de se expressar, né? Tem pessoas que odeiam a Deus por algum motivo, sei lá, sabe Deus por quê. E não tem como Deus ter morrido por essas pessoas, sabe? Deus, ele não é o gênio da lâmpada. Faz 3 pedidos, eu te realizo, sabe? Essa visão evangélica humanista que a gente tem da salvação, ela atrapalha muito, cara. Ela atrapalha muito o nosso evangelismo, ela atrapalha muito a nossa vida cristã. Ela atrapalha muito a nossa forma de olhar para a vida em geral. Não só a forma de que nós olhamos para a Bíblia, mas até para a vida também. Porque a gente tem sempre uma visão de que a ordem é inversa. Eu determino e Deus assina embaixo, sabe? Eu oro e Deus faz um milagre, sabe? Eu oro e Deus responde. E essa ordem inversa de que eu atiro, aí Deus pá. E é automático, sabe? Se você fizer, Deus responde. Se você não fizer, Deus não responde. Essa visão humanista que a gente fez da igreja, do evangelismo, tem deturpado muito, tem prejudicado muito a nossa forma de olhar para a vida, de olhar para os perdidos lá fora, de olhar para os eleitos, de olhar para quem nós somos em Cristo.
Outrora nós éramos perdidos, nós não éramos ninguém, nós éramos nada. E agora com Cristo nós somos, né, salvos, né? Como diz a música do Fernandinho, já estamos crucificados com Ele, com Cristo. Agora não vivemos mais nós, não vivemos mais por nós mesmos, nós vivemos por intermédio dele e para ele. Eu quero concluir fazendo uma aplicação, né? Porque, como eu já falei, série sobre calvinismo ela tende a ser bem mais teológica do que reflexiva. Mas eu trabalho sempre olha a arrogância que eu vou falar agora, a minha teologia. Mas a minha forma de fazer teologia é sempre pautada no cotidiano, na vida. Eu não gosto de ficar espiritualizando tudo, porque senão as pessoas não entendem. As pessoas não aplicam isso. Pode prestar atenção, mano. As pessoas vivem de dicotomia hoje porque elas não sabem aplicar o que elas escutaram no domingo nas suas vidas. As pessoas vivem duas vidas hoje porque elas não sabem unificá-las para glorificar a Deus numa coisa só. As pessoas separam suas atividades entre atividades profanas, atividades do mundo, né? E atividades de Deus. Eu acho isso errado. Enfim, eu quero concluir trazendo uma reflexão para nossa vida sobre a expiação limitada. É que você não precisa mais ficar se remoendo, não precisa mais ficar se sacrificando, você não precisa mais ficar se martirizando, você não precisa mais ficar dando-se a sacrifícios, porque Jesus já morreu pelos seus pecados e você morreu juntamente com ele. Ele não só morreu pelos seus pecados, como você juntamente com ele morreu com ele, agora vive com ele e para ele. A tua preocupação, decora que eu vou te falar, a tua preocupação, ela não tem que ser mais contigo mesmo. Esquece o amor próprio, esquece o amor próprio. O amor próprio não existe. Apesar de que Jonathan Edwards ele tem uma definição bem legal de amor próprio, mas enfim, vai ficar para a próxima. Amor próprio não existe. Você tem que se preocupar primeiramente com Deus, em amar Ele com todas as suas forças, com tudo que há em ti, velho. Tudo que existe na tua vida, tudo que existe de força na tua vida, no teu coração, tu tem que amar Deus. Ama ele de uma forma de Deus, eu não consigo. Acorda de manhã, Deus, eu te amo. Acorda de manhã, feliz, querendo Deus na tua vida. Ame a Deus sobre tudo e todos, e não interessa quão gata a menina seja, mas você tem que amar a Deus acima dela. E segundo, olhe para o seu próximo como alguém que pode ser que Deus tenha morrido por ele. Olhe para o seu próximo como alguém pela qual Jesus morreu. E se sinta incentivado, motivado a pregar o evangelho para ele. Sabe? Você não sabe se Jesus morreu por ele ou não. Você não sabe. Você só vai saber depois que a árvore começar a dar fruto. Você não planta, vou plantar aqui um pé de manga, não sei se vai dar certo, né? Ninguém vai saber que é um pé de manga enquanto ela não crescer, criar raiz e começar a dar manga. Entende? Então, você não vai saber que ele é um eleito enquanto você não pregar para ele, ele receber o evangelho e ele vir para Cristo. O problema de hoje em dia, das pregações, de a gente trazer pessoas para a igreja, é que a gente está olhando muito para o volume, a gente está olhando muito para o aparato, a gente está olhando muito para a decoração, a gente está olhando muito para cumprir regras, cumprir agenda, cumprir clichês, né? Evangeliquez, falando na minha língua, sabe? E isso foi até engraçado, o amigo nosso saiu lá de casa, né? Ele falou com o Gessan, tchau doido. E aí o pastor, doido o quê, rapaz? Rapaz, senhor. Aí eu falei, não, mas ele não é crente não. Falei, não, mas mesmo assim dá paz senhor pra todo mundo. E aí eu ri disso, né? Porque eu chamo os outros de doido. Falei, ei doido. É isso aí que tu falou. E o problema tem sido esse. Porque a gente tem se preocupado muito em como eu vou transformar aquele cara em um produto que seja parecido com a gente. Como é que eu vou fazer com que esse cara pare de viver essa vida para viver a nova vida da gente, sabe? E geralmente isso é feito com atividades eclesiásticas, né? Dá atividade para ele. Culto, quarta, sexta, célula, pá e tal. E enche ele de atividade para ele não ter tempo pro mundo.
E a gente tem se preocupado menos com a vida da pessoa, sabe? A vida integral da pessoa, ou seja, a vida inteira da pessoa. O psicológico, o mental, o físico. E é por isso que a gente tem perdido tantas pessoas que têm se esbarrado na gente. A gente olha para o próximo não como um eleito, não como um filho de Deus, não como alguém pela qual Jesus morreu. A gente olha para o nosso próximo somente como um próximo. Então se ele é um próximo, então um próximo. E vem mais próximo. Sabe? E por conta disso a gente tem deixado de evangelizar, a gente tem deixado de falar de Cristo para as pessoas. E eu não quero ser... Eu acabei de dizer que eu não gosto de espiritualizar as coisas, né? Mas é como o professor Cleuto falou e eu fiquei com isso na cabeça. Talvez Deus cobre mesmo isso da gente. Sabe? Tô falando um talvez aqui porque eu não sou Deus. Eu não gosto de ficar dizendo que Deus vai fazer as coisas, sendo que eu não sou Deus. Quem vai fazer é Ele, né? Não sou eu que posso dizer que Deus vai fazer. O Marcos vai fazer isso. Não sei, é o Marcos que sabe, né? Não é eu. Então talvez Deus ele cobre mesmo isso da gente. Não no sentido que a gente está acostumado a pensar, né? A gente está acostumado que Deus vai cobrar da gente, tipo, batendo na gente, né? Entrando de castigo, de joelho, ó, agora você não evangelizou por fulano, você vai ficar de castigo aqui por 3 anos. Não. Mas ele vai cobrar da gente nos chamando a atenção, nos corrigindo. Evite isso. Aprenda com o erro dos outros. Aprenda que você precisa evangelizar porque você não sabe quem são os eleitos. Você não sabe quem são as pessoas pelas quais Jesus morreu. Então você precisa evangelizar todo mundo. Precisamos evangelizar geral. Geral, geral, geral. Criança, jovem, idoso, negro, branco, pardo, amarelo, mulher, homem, travesti, homossexual, trissexual, quadrúplo, metrosexual, enfim. Não importa que quanto sexual o cara seja. Precisamos pregar. Amém? Amém.